novos irmãos aqui, sejam muito bem-vindos. Hoje é mais um domingo de culto de missões que a nossa igreja tem. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, hoje vai fazer um overview, ou seja, a gente vai pegar alguns países que nós já vimos, falar muito rapidamente e no final uma reflexão sobre missões, o que eu e vocês estamos fazendo e deixando de fazer. Então, missões é a batida do coração da igreja, ou seja, é o que faz realmente a gente fazer o ID que Cristo nos mandou. Missões, o que significa? Fazendo pesquisas, enfim, eu encontrei um significado que eu achei muito interessante, que realmente encaixa no que é fazer as missões. Missões são iniciativas destinadas a propagar o cristianismo entre povos não cristãos. Se baseiam em princípios da teologia cristã, em imitação do ministério de Jesus Cristo e em cumprimento do mandamento que deu aos seus apóstolos para pregar o evangelho do mundo. Ou seja, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que nós devemos fazer. Vamos fazer, como eu acabei de falar, uma retrospectiva muito breve de alguns países, não de todos, tá? O primeiro país que a gente vai estar falando é sobre a Austrália. A Austrália é um país tradicionalmente cristão. Ela é caracterizada por uma diversidade religiosa, ou seja, porém, conforme do tempo, com a situação secular que ela vem acontecendo, hoje ela está passando por uma transformação, onde cada vez mais a questão de sexualidade, religião e santidade, ela está se confundindo. Ou seja, o secularismo está influenciando e com isso vem aumentando os sem religião ou ateus. Aqui é um outdoor que a gente encontra na rua de Sydney, capital da Austrália, que está dizendo: você já escapou da religião? Nós sim, somos ateus que colocaram isso. Então é uma situação muito delicada. Próximo país, na verdade, é um contraponto entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, onde a gente sabe que a Coreia do Norte é um dos países que estão dentro da situação 1040, ou seja, são um dos países que tem maior perseguição religiosa do mundo. Lá ela pode ser caracterizada como irreligiosa. E, inclusive, a figura do ditador ela é muito difundida como um deus ali. Também tem a situação do confucionismo e do budismo, que também agrega junto ali aquele país. É extremamente comum, pode passando, trabalhos forçados, torturas e morte por quem professa a religião, a sua fé. Não sei se vocês lembram, no último, quando a gente falou sobre a Austrália, um missionário cristão que estava na Coreia do Norte foi preso e até então não se tinha notícia se estava em trabalho escravo, forçado ou se estava morto. E a Coreia do Sul? A Coreia do Sul é um país que tem ampla difusão do cristianismo, é um país bem religioso, inclusive. Mais da metade da população é cristã. E lá é a segunda maior nação que envia missionários para o mundo. E aqui a gente tem uma ideia da igreja evangélica lá. É a maior igreja evangélica do mundo, situada na Coreia do Sul. São países tão ligados um ao lado do outro, mas a gente tem um contraponto extremamente grande. E a gente pode ver extremamente perseguido e nada perseguido. Rafael, posso acrescentar? Por favor, Marcos. Eu vi em Cambridge, tem uma igreja grande lá que funcionava como igreja cristã coreana. Isso, exatamente. E há algumas universidades, seminários nos Estados Unidos que oferecem um mestrado em divindade que já tem programa em coreano. Então, deixa eu ver o peso que realmente o país traz. O outro país que a gente trouxe foi o Japão. É um Japão que mescla a parte da natureza com divindades. Ele tem uma variedade de práticas, de rituais religiosos. E é muito comum também, juntamente com o shintoísmo, o budismo, a gente vê, como a gente falou, pessoas pedindo a Buda e pedindo a Deus a mesma coisa. Também é muito comum ver pessoas se casando dentro do budismo e dentro de uma igreja cristã. Esse é o cenário do Japão. No Japão também estão os maiores índices de suicídios de jovens, ou seja, de 18 a mais ou menos 25 anos de idade. Esse é o Japão. Outro país que nós falamos foi sobre a Rússia, o maior país do mundo em área territorial. Lá a igreja ortodoxa também é extremamente forte, predominante no país. Só que, assim como mais um país da Europa, a Rússia tem os domingueiros, ou seja, e principalmente idosos, eles vão somente às igrejas aos domingos,
e é extremamente comum, já nem está mais acontecendo com tanta frequência isso. Católicos também existem, armênios e os protestantes, só que eles são minorias no país. Aqui a gente tem o templo multicultural de todas as religiões. Ele foi construído pelo czar Ivan o Terrível, e aqui é somente para visitação, não tem nenhum tipo de adoração. Aqui a gente tem o judaísmo, o islamismo, a igreja ortodoxa. Então assim, como o próprio diz, multicultural. Então isso a gente encontra lá na Rússia. Vocês devem ter visto, obviamente, nos jornais, a perseguição que tem muito grande, principalmente homossexuais ali no país. É um ponto que precisa ser alcançado grandemente. Outro país que nós falamos aqui foi a Suécia. A Suécia, para quem não lembra ou quem não sabe, foi o berço da Assembleia de Deus. Os dois irmãos que eram suecos saíram de lá e vieram para o Brasil e para o restante do mundo. Então, a Assembleia de Deus nasceu na Suécia. Até o ano 2000, mais ou menos, ela era considerada a população, 85% dos membros da igreja luterana era a igreja oficial lá. Porém, isso mudou. Como eu falei aqui, são os irmãos que trouxeram a Assembleia de Deus, criaram, né, tiveram chamado. Só que isso mudou. Hoje ela é considerada o local, o país com o maior número de ateus no mundo. Ou seja, e a gente tem notícias como essa de 2012, onde professores são proibidos de mencionar o nome de Jesus para as crianças durante o Natal. Onde 15% dos fiéis da igreja da Suécia são ateus e 25% agnósticos. É interessante que tem um dado que eu encontrei, que de todos os cristãos, crentes que acreditam em Deus, todos acreditam em Deus, mas somente 15% acham que Jesus existiu. Então realmente é uma situação extremamente insana naquele país, apesar de ser um país extremamente bom para se morar, com altos índices de desenvolvimento humano, mas é um país que é o mais considerado longe de Deus, o mais afastado, onde praticamente 85% da população agora é ateu. Outro país que a gente viu, eu até visitei, inclusive, é a Irlanda, onde predominantemente o catolicismo prevalece. A gente tem pela figura ali de São Patrício, que foi o padroeiro do país, né? Que ele trouxe o cristianismo, mas ao mesmo tempo ele se confunde com o paganismo, ou rituais que eles têm devido àquela ancestralidade dos vikings. Também a gente tem o nosso mundo evangélico ali. Eu visitei essa igreja, a Igreja de Todas as Nações, e está crescendo, porque como são muito jovens, é uma cidade, Dublin, que é a capital cosmopolita, assim como São Paulo, Nova York, então é carente de Deus ali. Então está tudo sendo transformado, Deus está ouvindo e está ganhando força o movimento. É interessante citar que, por mais ter essa situação dentro da Irlanda, os ateus, agnósticos e os sem religiões complementam por volta de 10% de toda a população, ou seja, não são poucas as pessoas. Outro país visitado, inclusive foi o país do nosso missionário, tive o prazer de conhecer, foi a Alemanha. A Alemanha é o berço do protestantismo, onde católicos e luteranos acabam se confundindo. Como assim? Números percentuais. É algo em torno de 33,5%, 33,4%, então eles acabam se confundindo. A gente sabe, obviamente, pela situação da Segunda Guerra Mundial, com o Muro de Berlim, mais uma, por favor. Então isso daí foi muito difícil naquela época, eles acabam tendo uma certa rejeição em relação ao ouvir o Evangelho. Essa foto é um pastor luterano que viveu na época do Muro de Berlim, e ele conta no depoimento que eu até trouxe no dia, que é extremamente difícil pregar. O momento para você pregar era uma janela pequena e para você morrer era a coisa mais fácil que existia na época. E também é interessante na Alemanha que é um dos únicos locais que você paga imposto sobre o dízimo. Isso é bem interessante, enfim. Próximo. O mundo evangélico, se a gente pode dizer assim, existe lá também. Ele está dividido em duas formas, os evangeliques e os evangélicos. O evangelique é basicamente a igreja luterana, como se fosse a igreja oficial. E o evangélico são outras denominações. O que viriam a ser essas outras denominações? Batistas, metodistas, a própria igreja pentecostal que existe. É interessante que eles acham que a igreja pentecostal é como se fosse uma seita. É uma visão que eles têm da igreja pentecostal. Mas Deus está agindo lá. Prova que
essa igreja que o nosso missionário fez parte, que fundou, hoje está com 3, indo para 4, se eu não me engano, igreja fundada. Então, quer dizer, Deus está agindo ali naquele país. E, obviamente, não é fácil divulgar o evangelho ali, por todo esse cenário que eles tiveram na Segunda Guerra Mundial. Não é igual ao Brasil, que a gente pode ir para a rua, é algo muito mais um debate a nível intelectual, para depois você entrar no aspecto do evangelho. E aqui a gente tem a figura do nosso missionário, que é o que está tocando aqui no meio, então, que está fazendo a obra de Deus lá na Alemanha. Outro país que nós trouxemos aqui, que inclusive também tive a oportunidade de conhecer, foi a Holanda. A Holanda, onde a maioria é cristã, a Holanda onde prevalece os católicos, e infelizmente é lícito, ou seja, é legal a eutanásia, o casamento homossexual e o aborto. Dentro da capital, Amsterdã, tem um bairro, por favor, mais um, que está até circulado ali de vermelho, que se chama Bairro da Luz Vermelha. É um bairro onde a prostituição, onde as drogas prevalecem, onde é lícito você usar drogas e buscar prostituição, as lojas de prostituição que eles têm lá, infelizmente. Porém, nem tudo está perdido, Deus está agindo. E dentro do bairro da Luz Vermelha tem um hotel, um hostel, um albergue cristão, onde basicamente é uma base que os missionários estão lá para pregar o evangelho. É tão interessante que na oportunidade que eu tive, eu fui numa igreja e eles me falaram que Deus ouve realmente as nossas orações. E toda a parte de que você tem que abrir uma loja, você quer vender droga, você abre uma loja, você quer ter um centro de prostituição, você abre uma loja. E as leis estão mudando. Então você abriu, você fechou, você não pode mais abrir nem no mesmo ponto e nem da mesma forma. Ou seja, você está sendo proibido de vender droga e de prostituição. Então realmente Deus está agindo por meio das orações principalmente. Outro ponto interessante que trouxemos aqui foi a situação dos povos indígenas. Um povo que está tão perto, mas tão longe da gente. Um povo que não tem só aqui no Brasil, tem no mundo inteiro. A gente sabe que os povos indígenas contribuíram muito para a nossa matemática, a nossa parte de tapeçaria, a parte de cerâmica, mas ao mesmo tempo foi um povo que foi escravizado. Foi um povo que quando, principalmente os portugueses chegaram aqui no Brasil, acharam que eles eram animais, eles não tinham nada para acrescentar. Então eles acabaram sendo escravizados, inclusive no mundo inteiro também, a gente sabe que foi dizimada a população indígena. Porém, Deus age de formas que a gente nem entende. Então, a gente tem aqui uma das missões que a gente trouxe, que são asas de socorro. Eles têm praticamente 4 hidroaviões, ou seja, a gente sabe que no meio da Amazônia é complicado você chegar de forma terrestre, então o rio são as estradas, então eles chegam de avião para levar o evangelho. E outra forma interessante também de levar o evangelho são utilizando os próprios índios como missionários. Hoje no Brasil existem 222 tribos que têm contato com o homem branco. 107 delas são católicas, ou seja, tem algum trabalho do catolicismo ali dentro. E outras 153 estão tomadas também pelo cristianismo, principalmente pelas igrejas batistas, a Quadrangular e a Assembleia de Deus, que faz um trabalho com esse povo. Os índios hoje, isso é censo de 2010, totalizam índios evangélicos em torno de 210 mil. Então é um número considerável para ver como Deus está agindo. Vamos ao próximo. E a igreja perseguida. A igreja perseguida é uma das situações mais delicadas e extremas que nós temos. Pode passar. E aqui a gente tem marcado o 1040, que é justamente a latitude com a longitude, onde não é somente a gente encontra aqui a África, a América, Oriente Médio, a gente encontra também nas nossas Américas, na América Central e na América do Sul. Então realmente a igreja é perseguida, a gente sabe que conforme está escrito na palavra, a tendência é só piorar, a tendência é só aumentar, a nós cristãos sermos perseguidos por professar a nossa fé. E aqui eu trouxe os 3 maiores países com perseguição que a gente tem hoje, que é a Coreia do Norte, a Somália, que está na África, e o Iraque, ali no Oriente Médio, onde você professar a sua fé, você falar do Evangelho, trazer a palavra de salvação, você corre um sério risco de vida. Aqui a gente tem, como é amplamente noticiado, o Estado Islâmico que persegue os cristãos e matam, seja com tiro, tocando fogo, jogando em cima de prédio. Aqui a gente tem uma aldeia na África que foi simplesmente incendiada por professar serem cristãos. Aqui no Oriente Médio, chibatadas, porque a pessoa não quis renunciar a Cristo.
E aqui a gente tem mais um, que são pessoas crucificadas também no Oriente Médio, justamente porque elas não quiseram renunciar a Cristo. Isso a gente traz para a gente uma reflexão, para cada um de nós aqui. Eu não sofro, eu e vocês não sofrem nada disso. E mesmo assim, muitas das vezes a gente renuncia a Cristo. Muitas vezes a gente tem vergonha de dizer, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu tenho um Deus que cuida de mim, mesmo achando que Ele não está cuidando. Então, que a gente possa levar essa reflexão. Será se realmente eu reflito a Cristo? Eu trago Cristo comigo e mostro para os outros? Mas nem tudo é perdido, graças a Deus. Aqui é um iraquiano sendo enforcado. E ele diz, sou orgulhoso por ser cristão. E obviamente depois ele foi enforcado e morto. Então é bem interessante como tudo está acontecendo. E a pergunta que eu vou deixar hoje é, o que eu tenho feito pelo ID? O que eu tenho feito por pregar, por falar do Evangelho, por falar de Deus? Eu tenho falado corretamente? Eu tenho me comportado diretamente? Eu tenho falado para os meus dentro da minha casa? Eu tenho refletido a forma de agir, a minha postura? Então a gente vai passar um vídeo agora para tocar a gente o que realmente a gente pode estar levando o ID. E se Cristo voltasse hoje, para quem você gostaria de ter falado do Evangelho? Se você soubesse que um amigo seu acabou de falecer. E o pior, ele não conheceu Jesus Cristo. E neste momento você se lembra que nunca apresentou a Ele. Você já imaginou a dor que você sentiria? Ou você não sentiria? Ou você não pensa muito nisso? Em saber que Ele está no lugar de tormento, Onde tem choro e ranger de dentes. E quantas vezes você perdeu a oportunidade de falar do amor de Jesus a Ele por medo, vergonha ou receio? E tudo pra quê? Para proteger a sua reputação? Isso não é amor. Isso é amar a si mesmo. É amar mais a si mesmo do que a verdade sobre o que Cristo fez. Há 2000 anos, Jesus Cristo deu a sua vida pela redenção dos nossos pecados, através do sangue dele, derramado na cruz do Calvário. Eu te garanto, se você entender a importância desse sacrifício, Você estaria em prantos por compreender o grande amor de Jesus Cristo pela sua vida. E você vai estar tão motivado que esse vai ser o foco da tua vida. e o propósito de cada conversa. E através da tua vida, muitas almas terão a sua eternidade modificada. Você compreende a profundidade disso? Isso realmente aconteceu há 2000 anos atrás. Agora pergunte para si mesmo. Se você sabe que isso aconteceu realmente, Por que você não dá a devida importância a esse sacrifício? por que você não vive isso? Porque Não espere perder a pessoa que você ama para poder acordar. pois pode ser muito tarde. Então acorde, você que se considera cristão. Você não está assistindo esse vídeo em vão. Deus quer mais de você. Deus tem um propósito na tua vida. Ele quer te elevar a níveis mais altos. Vamos orar? Senhor, reconheço que nada Nada sou. sou sem ti e nada tenho.
Reconheço que sou pequeno e frágil pecador. Limpa meu coração e me guie na sua tua vontade. Que os meus sonhos se tornem os seus. Me ensina a te agradar. Me ensina a te agradar e fazer o teu querer. Que a partir de hoje o Senhor possa mudar a minha história. Me Faça faça sal da terra, luz do mundo e parte do povo santo e geração eleita. Que através da minha vida muitos possam te conhecer e o seu nome seja glorificado. Reine em mim e todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deixou o esplendor de tua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota. Eu e você estamos fazendo pelo ID. Que nós possamos verdadeiramente colocar o pé para fora de casa, falar de Cristo, resplandecer a face de Cristo, falar, o agir, e que verdadeiramente nós estejamos disponíveis, não só de coração, mas de mente também, e de vontade, porque na hora que a gente está disponível, Deus age. Isso é fato, isso a gente vê tanto na Bíblia. Então, que o Senhor nos abençoe essa semana. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de falar de Ti. Senhor, ser com todos que querem, que estão disponíveis, Pai. Mas aqueles que ainda têm medo por algum tipo de receio, Pai, verdadeiramente nós possamos baixar essas armas, sair da defesa e mergulhar no Teu rio de águas vivas, Pai. Porque Tu capacita, igual como Davi, que estava ali pronto, disponível, o Senhor foi lá e capacitou ele para fazer a Tua obra. Pai, abençoa cada um, que nós possamos levar para nossas vidas, realmente, que fazer o ID é um dos mandamentos que o Senhor pediu, que o Senhor mandou, que nós possamos salvar vidas para Ti. Te agradeço em nome de Jesus.